o Evangelho de João, no seu capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 39. E esse versículo 39 será a nossa ideia principal para caminharmos nela e assim refletirmos dentro da palavra do Senhor Deus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Nós podemos até ler, fazer essa leitura todos juntos. Um texto tão conhecido, já meditamos tantas vezes nele, mas sempre os textos bíblicos são ricos o suficiente para voltarmos a eles e aprendermos mais e mais. Especialmente nessa semana, onde, depois de um feriado que foi comemorado, nós somos convidados a voltar para Jesus Cristo, mas para olhar naquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Aquilo que a Bíblia nos chama a atenção a respeito de Cristo Jesus. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? Vamos ler o texto antes? Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo aqui está dando uma resposta aos líderes religiosos da sua época, mas não queremos entrar nesse detalhe específico. Nós só queremos lembrar que Jesus Cristo, que falando das Escrituras, falando da Bíblia Sagrada, ele vem nos lembrar que a Bíblia Sagrada é um livro muito especial. Na época de Jesus, ele está se referindo então ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento está sendo escrito ainda neste momento. Então, olhando para o Antigo Testamento, que vai apontar como vai ser escrito o Novo Testamento após a vinda do Messias, Jesus Cristo, hoje nós temos então o Antigo Testamento e o Novo Testamento como Bíblia, Palavra de Deus, Escrituras de Deus. Nós entendemos, nós cremos que a Bíblia, sim, é um livro muito especial. E por que é um livro muito especial? Porque ela tem o poder de transformar vidas. Assim como está transformando as nossas vidas, ela tem o poder, sim, de transformar vidas. Tanto aqueles que tiveram contato na época de Jesus, ou antes de Jesus, com o Antigo Testamento, como também, pós Jesus Cristo, o Novo Testamento já escrito, ou sendo escrito, vidas sendo transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Hoje também, a Palavra de Deus tem transformado muitas vidas, tem renovado muitas vidas de maneira, muitas vezes, até radical. Mais ainda, nós vemos na Bíblia Sagrada promessas, e aqui eu vou lembrar de uma promessa específica, que tem se cumprido até hoje em muitas vidas. Porque a Bíblia Sagrada tem o poder de nos fazer bem-aventurados, ou seja, abençoados por Deus. É uma clara declaração, né? É uma declaração clara, de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Esse texto que, aplicado certo ao livro de Apocalipse, mas nós podemos pegar esse princípio, essa promessa, e aplicar até Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E eu peguei esse versículo específico porque ele é bem próprio nosso. Nós vivemos os últimos tempos que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que antecedem o ponto final que Deus vai dar a todo esse reinado das trevas neste mundo. O seu príncipe já está julgado, já foi lançado por terra, os poderes do inferno não têm força mais contra, porque a igreja avança e vai arrebentar as portas do inferno e resgata vidas do poder do Espírito Santo. E esse versículo vem se encaixar muito bem. São felizes, são bem-aventurados, abençoados aqueles que leem, aqueles que dão ouvidos às santas palavras do Senhor Deus. E são bem-aventurados porque ao lerem, ao darem ouvidos, atenção, eles praticam, eles guardam, eles colocam em prática na sua vida, se preparando para o tempo que está próximo. Basta que nós examinemos a Bíblia, lendo-a, ouvindo-a com atenção, guardando as suas palavras, os seus princípios em nosso coração, ou seja, praticando esses ensinos, e algo começa a direcionar e acontecer em nossas vidas. Aconteceu, está acontecendo hoje em tantas vidas.
Porém, o texto que lemos ali de João afirma que as escrituras sagradas, elas não são escritas assim como um livro mágico que vai para todo lado e não, as escrituras sagradas, embora tenham sido escritas por um longo tempo, por vários escritores, eu vi uma moça criticando os cristãos, falando, olha, esse povo aí que segue um livro antigo, um livro ultrapassado, um livro que foi escrito por gente pobre. Poxa vida, só porque foi escrito por gente pobre não quer dizer que não seja verdadeiro, mas muito mais, ela erra. Porque a Bíblia foi escrita por gente humilde, sim, mas também foi escrita por reis, por gente estudiosa. Então, existe uma gama de pessoas que Deus usou pelo poder do seu Santo Espírito para nos revelar a sua palavra e a sua vontade. E todos eles, em tempos diferentes, em momentos diferentes, foram orientados a escrever tendo um tema só, tendo um personagem principal só. A Bíblia Sagrada, ela testifica, ela dá testemunho de um personagem só, de um ponto central só, ou de um tema central. O que nos faz concluir que é por causa deste tema central, desse personagem central, que a Bíblia tem esse poder. A Bíblia tem um poder que vem de Deus, porque ela fala de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Esse é o tema principal da Bíblia. O tema principal da Bíblia é o Salvador Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, a palavra viva e encarnada de Deus na terra. Por isso que o texto que nós lemos aí, a segunda parte, Jesus Cristo afirma, são as Escrituras que testificam de mim. Qualquer pessoa que dá um testemunho de Jesus e não for de acordo com a Bíblia Sagrada, está sendo anticristo. Olha só a seriedade. Qualquer pessoa que tenta falar bem de Jesus, mas não fala bem de Jesus de acordo com a Bíblia Sagrada, é uma palavra mentirosa, é falsa. Porque o verdadeiro testemunho da pessoa de Jesus Cristo está nas Escrituras. São as Escrituras Sagradas. Eu quero hoje lembrar com você como a Bíblia fala a respeito de Jesus. Alguns textos que nos lembram, que dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. E esses textos nos lembram de nossa profissão de fé e da nossa caminhada firme com Jesus. Num mundo onde as coisas são repartidas, são divididas, e até Jesus Cristo está subdividido, né? Você tem o Jesus tal, Jesus não sei da onde. Não, Jesus é um só. E a Bíblia, ela traz essa unidade, unicidade de Jesus maravilhosa, para que seja como uma rocha firme, onde nós podemos estar seguros, construir nossa vida. Quem é Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Vamos lembrar? Textos e doutrinas e ensinos importantíssimos que nos garantem em Cristo a vida eterna. Por exemplo, eu vou lembrar você que as Escrituras, elas testificam, elas dão testemunho, e você pode dar esse testemunho seguramente, sem medo de errar, que Jesus Cristo é quem salva dos pecados. Queridos, ainda existem dentro do meio evangélico, do meio cristão, ideias de salvação fora de Jesus. Na roupa que se usa, no tanto de bondade ou de bem que se faz com cestas básicas, no quanto se ora, se canta e até se prega. A hora que se vê uma pessoa tendo essas características, não, essa pessoa é salva. Com respeito à salvação, a Bíblia ela é muito clara em dizer: quem salva é Deus. E Deus salva perdoando nossos pecados através unicamente da pessoa de Jesus Cristo. E se alguém procura perdão de pecados fora de Jesus, não vai encontrar. Mateus capítulo 1, verso 21, 22 e 23. Se você quiser ler comigo, ou se você quiser acompanhar, diz assim a palavra de Deus aí, testificando a respeito de Jesus. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor
por intermédio do profeta. Aí vamos para as Escrituras. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E Deus está conosco fazendo o quê? Perdoando nossos pecados. Tirando os pecados que atrapalham o nosso relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, esse Deus conosco não é para curar nossas feridas, não é para nos ajudar com o nosso problema financeiro, não é para nos ajudar a curar nossas doenças, não. Em primeiro lugar, o contexto diz, é Deus conosco para que nós, que somos seu povo, sejamos salvos e os nossos pecados sejam perdoados. É muito claro isso. Só Jesus salva e perdoa os pecados. Por que isso é tão evidente? Se continuarmos lendo a Bíblia Sagrada, vamos ver. Porque Jesus é um sacrifício pelos pecados. Pedro não foi, Paulo não foi, Maria não foi, João não foi, Moisés não foi. Não tem nenhum personagem bíblico, nenhum ser humano, nada ou ninguém que tenha sido efetivamente o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que nossos pecados sejam perdoados. Tanto que em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, olhando para Jesus, numa revelação do Espírito Santo, confirmando tudo que o Antigo Testamento falava a respeito da vinda do Messias, ele olha para Jesus e que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que perdoa o pecado. Esse é o sacrifício perfeito. Ele é quem nos livra dos nossos pecados. Jesus Cristo, esse sacrifício então único. E nós tentamos fazer sacrifícios para sermos perdoados, né? Se eu der 1000 cestas básicas, se eu visitar os órfãos, se eu visitar os prisioneiros na cadeia, se eu for nos hospitais, eu vou ter meus pecados perdoados. Não vai, porque o sacrifício pelos nossos pecados não está em nós, mas está naquele único Cordeiro providenciado por Deus. Ele é o sacrifício único, suficiente para a salvação dos que o aguardam, dos que esperam por Ele. Isso está revelado na Bíblia Sagrada. Ela dá o testemunho disso. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Olha o que diz o texto sagrado testificando a respeito de Jesus. Verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Se nós formos parar nesse versículo aqui, nós vamos tirar muitas ideias, muitas promessas e muitas coisas maravilhosas para as nossas vidas. Mas uma coisa eu quero firmar nessa meditação. É Jesus, o único sacrifício pelos nossos pecados. Não há outro. Ele é suficiente. E o seu sacrifício, sendo único, foi uma vez por todas. E baseados nele, com fé nele, nós aguardamos a nossa salvação, porque somos perdoados em Jesus Cristo. Esse é o testemunho bíblico. Tantos outros textos falam a respeito disso. Mas esse é o testemunho que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas dão a respeito de Jesus. Mas não podemos parar por aqui. As Escrituras também testificam que Jesus é o único caminho, não tem outro. É a única verdade, não tem outra. É a única vida de Deus. Tantos caminhos são imaginados para se chegar até Deus. Tantas verdades são proclamadas, até muitas vezes querendo mudar os princípios bíblicos, as verdades bíblicas, para se encaixarem na sociedade que nós vivemos hoje. Tantas maneiras de se viver nesse mundo são imaginadas e dizendo que isso agrada a Deus também. Bem, se eu quero saber qual é o caminho, a verdade, a vida que realmente é de Deus e agrada a Deus, eu tenho que olhar para Jesus, de acordo com as Escrituras Sagradas. E existe uma declaração aí que é muito forte.
Não tem como ir para Deus se não for através de Jesus. Não tem como dizer outra coisa. Porque as Escrituras mesmo dizem: ninguém chega ao Pai senão através de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6 é o texto que eu estou lembrando com vocês. O próprio Jesus está respondendo aqui: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se chega a Deus senão através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a ponte que faz essa ligação, essa mediação entre nós e Deus. Quantas vezes quem sabe até você já passou por isso? Olha, por favor, ore por mim. Você é mais chegado a Deus. Tem pessoas que falam isso porque você vem na igreja, porque sabem que você ora, que você conhece a Bíblia. Você que é mais chegado com Deus. Quantas pessoas pedem oração para nós, ou com esse espírito, ou até falando isso, parecendo que nós somos mediadores, pontes. Não, a Bíblia fala, não, para. Eu posso orar com você, posso orar por você, mas eu só posso chegar até Deus através de um caminho. O mesmo caminho que você pode chegar. A mesma ponte que eu vou usar é que você pode usar para chegar diante de Deus também. E Deus vai te ouvir como me ouve. E essa ponte é Jesus Cristo. Se eu não for através de Jesus, eu não chego lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. É tão claro na Bíblia, é tão maravilhosa o que as Escrituras testificam a respeito de Jesus. É Jesus. A Bíblia diz, porquanto há um só Deus. É só um Deus. Mas e o Pai e o Filho e o Espírito? Eu não entendo. Tudo bem. Algo que foge à nossa compreensão racional não tira essa verdade. Deus é um. Ponto final. Lá no céu vamos entender a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos compreender um pouco, talvez, a respeito da Santíssima Trindade. Agora só cremos. Mas a Bíblia diz, Deus é um. Assim também é um só mediador entre Deus e os seres humanos. E esse mediador tem nome, Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu. Aí vem a explicação por que ele é esse mediador. Quem foi que entregou a sua vida para resgatar dos pecados? Só Jesus. Só Jesus. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Chegou o momento oportuno de você, perto de alguém, para com alguém, dar esse testemunho? Desse testemunho. Cristo Jesus, ele se deu para nos resgatar dos nossos pecados. E ele é o único que faz isso. Ele é o único mediador. Mas eu confio em... Não confia? Não confia. Confia em Jesus. Entrega a Jesus. Pede para Jesus te levar a Deus e que ele purifique seus pecados. Creia em Jesus. Somente Jesus não somente perdoa os nossos pecados, mas também nos dá a garantia de vencer a própria morte e de ter a vida eterna. Nenhum outro pode fazer isso com verdade. É claro que muitos prometeram muitas coisas, prometeram até casa na lua, prometeram a volta de um ente querido. Promessas existem muitas, mas promessas verdadeiras que se cumprem. O texto que eu citei, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Com convicção, com verdade, Jesus faz uma promessa e faz uma declaração. E somente Ele pode fazer isso e fazer isso acontecer. Porque Ele que é a vida. Quem crê nele não morrerá eternamente, tem a vida eterna. E aí ele termina com a pergunta: você crê nisso? As Escrituras Sagradas, elas testificam a respeito de Jesus com muita clareza, com muita verdade, direcionando para que nenhuma mentira, nenhuma
nenhum testemunho falso que venha de onde quer que venha. Fique em pé diante do que a Bíblia Sagrada declara. Interessante que muitas vezes pessoas começam a falar, foi descoberto tal documento, e esse documento contradiz a Bíblia. Não. Se foram descobertos, tudo bem, mas não quer dizer que são verdadeiros. Mas agora o cristianismo é diferente. É diferente por quê? Vamos ver na palavra de Deus que fala a respeito do Cristo, do cristianismo, para ver se é diferente mesmo? Vamos ver. E quando nós colocamos a nossa atenção, nosso coração, para descobrir o que a Bíblia fala a respeito de Cristo e de salvação, nós não somos enganados. Nós não somos confundidos. Só é confundido, lendo a Bíblia, aquele que quer ser confundido. Por que isso? Por que tanta convicção? Por que tanta declaração assim, sendo que a Bíblia foi escrita por seres humanos, falhos como nós? Sabe por quê? Porque esse Jesus que a Bíblia fala, que a Bíblia tem como centro, como o principal, ele não é um mero homem. Ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz isso. Em João capítulo 1, verso 1 e verso 3, o escritor sagrado, ali, inspirado pelo Divino Espírito Santo, ele olha esse personagem principal que é Jesus, esse tema principal que é Jesus, mas ele vê Jesus não ali nascendo na manjedoura, um bebezinho, cumprindo promessas do Antigo Testamento. Ele olha para Jesus e ele vê Jesus além disso. Olha o que está escrito na declaração bíblica, testificando a respeito de Jesus. No princípio, era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele está falando de Deus. Né? Gênesis 1, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Deus e o verbo, a palavra. Mas quando lemos o contexto aí de João capítulo 1, nós encontramos que o texto está falando a respeito de quem? De Jesus. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Ele veio, o verbo está aqui, encarnado, feito gente. Aquele que nós lembramos lá em Gênesis que é Deus, agora está aqui conosco. Mateus, né? Deus está conosco, estamos vendo Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Vamos ler responsivamente? São 4 versículos, e esses versículos nos mostram, testificam a respeito da divindade de Cristo. Existem algumas religiões que não veem Jesus como Deus. Veem como um arcanjo, como um segundo, né? Mas não é Deus. Mas a Bíblia, não somente num versículo, a Bíblia, em vários textos, até do Antigo Testamento, apontam Jesus, apontam o Messias como Deus conosco, como o próprio Deus conosco. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha, que exaltação! Exaltando a pessoa humana de Jesus, o Jesus homem, mas também falando que ele vai além da humanidade, porque ele é o resplendor exato, a exata expressão do ser divino. E ele sustenta, só com a sua palavra, tudo que existe.
Quem a Bíblia diz que faz isso? Deus. É Deus quem sustenta todas as coisas. É Deus quem ocupa esse cargo de soberano ao ponto de sustentar só com a palavra tudo o que existe. Outro testemunho, Colossenses capítulo 2, verso 9. Nesse texto de Colossenses 2, 9, o apóstolo vem nos lembrar, toma cuidado, tem muita gente querendo te enganar e querendo te enredar para filosofias, para mentiras. Vamos ler o texto? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que ser humano teve toda a plenitude da divindade no seu corpo? Por mais cheio do Espírito Santo que nós sejamos, nós nunca teremos toda a plenitude da divindade em nós. Quando nós nos suportamos. Só para lembrar Mateus capítulo 1, 23. Jesus Cristo não é um mensageiro de Deus. Jesus Cristo não é uma pessoa especial mandada por Deus. Jesus Cristo não é a pessoa mais especial que Deus mandou para este mundo. Não. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o próprio Deus neste mundo conosco, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Bem, poderíamos falar mais ainda. Poderíamos falar mais, por exemplo, que Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor e representante diante de Deus nos céus. Lembra? Ele se assentou à destra de Deus Pai em majestade, nas alturas. O que Ele está fazendo lá? Intercedendo. Poderíamos falar mais ainda a respeito de Jesus e o testemunho que as Escrituras dão de Jesus Cristo. Por exemplo, Ele é o nosso intercessor e representante diante do Pai nos céus. É Ele quem é o intercessor mor, o principal que intercede por nós. É Ele quem nos dá a garantia que as nossas intercessões chegarão diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. Leia a carta de Hebreus e você verá que Jesus Cristo, no seu ofício sacerdotal, Ele cumpre essa função. Ele nos representa diante de Deus, Ele intercede por nós diante de Deus, Ele faz com que as nossas orações e intercessões cheguem diante de Deus. Sem Ele, não tem como. Mais ainda, poderíamos falar que Ele quem nos dá poder para sermos filhos de Deus. Nós, por natureza, nascemos criaturas de Deus, somos criaturas de Deus. O poder que opera em nós para nos transformar em filhos de Deus emana de Jesus Cristo. As Escrituras testificam disso. João capítulo 1, verso 12. Todos que o receberam, recebem o poder para serem feitos filhos de Deus. Então quem não o recebe, não é filho de Deus. Continua sendo criatura. E mais ainda, é pelo poder de Cristo Jesus. E as Escrituras testificam sobre isso. É pelo poder de Cristo Jesus que nós temos autoridade para vencermos os demônios. As entidades espirituais do mal são vencidas não pela nossa força, não pela nossa capacidade, pelas nossas boas ações, mas são vencidas pela autoridade e poder de Jesus Cristo. Porque abaixo dos seus pés estão todos principado e potestade. Assim afirma as Escrituras. E poderíamos falar muitos outros exemplos de testemunhos que testificam a respeito de Jesus, relatados nas Sagradas Escrituras. Por isso, examinai as Escrituras, porque elas testificam do único que nos salva de nossos pecados, Jesus. Elas testificam o único que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Elas testificam o único Senhor e Deus, Jesus Cristo.
Que o Espírito Santo opere em nossos corações sempre. E, através das Escrituras, firme em nossos corações na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Sim, que iluminados pelo Espírito Santo, nossos olhos se abram para, ao examinar as Escrituras, vejamos o tema principal, o personagem principal do Antigo e do Novo Testamento, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sua família, sobre a nossa querida igreja, hoje e sempre. Amém e amém.